Olá pessoal, tudo bem? Aula de hoje, nós vamos fazer a explanação do conteúdo de conservação da energia. É uma aula teórica, eu peço paciência de vocês aí, tá? Porque vamos estar mostrando muitos conceitos, muitas fórmulas e sabemos que muitas vezes fica um pouco oculto, difícil de entender, mas eu sempre passo uma revisão teórica do assunto, os elementos principais. Depois a gente disponibiliza a lista com exercícios que vocês resolvem, exercícios que eu resolvo, e a partir daí então eu retomo todo o conceito, toda a teoria, nos exercícios explicando ali aquele exercício, aquela resolução. Ok? Então eu peço paciência de vocês aí em acompanhar a aula teórica. Primeira coisa que nós vamos ver, eu vou fazer uma retomada do assunto que fala sobre trabalho e energia, que é o último assunto que nós tivemos na última aula presencial que nós tivemos. Por quê? Porque o que nós vamos estudar hoje é uma continuidade daquilo que nós estudamos na última aula. Então eu vou retomar esses conceitos para você poder acompanhar a proposta da nossa aula de hoje. Então a primeira coisa é falar sobre trabalho. O que vem a ser trabalho? Trabalho, por definição, nada mais é do que a quantidade de energia transferida ou transformada, certo? O que vem a ser isso, né? Quantidade de energia transferida ou transformada. Se eu aplicar uma força sobre um determinado corpo, esse corpo ele pode ter duas reações. Uma das duas reações. Ou ele vai ficar parado, quando a força que eu apliquei não for suficiente para poder deslocar esse corpo da posição dele de equilíbrio, ou ele vai entrar em movimento, caso essa força seja suficiente para colocá-lo, deslocá-lo da posição de equilíbrio. Tá? E quando eu pego a força aplicada vezes o deslocamento, isso vai criar uma quantidade de energia que nós chamamos de trabalho, certo? Um trabalho é a quantidade de energia armazenada ou transferida. Vamos ver outro exemplo prático. O próprio alimento que nós ingerimos, você sabe disso, estudou lá na biologia, quando nós inserimos um alimento, ele é digerido, né? Então começa um processo de digestão, começa na boca, através de enzimas digestivas, isso vai para o estômago ali, vai ser mais uma vez metabolizado, e isso vai ser transformado em energia, ATP, para a sobrevivência dos organismos, das células, dos tecidos. Então, essa energia que é convertida na forma de ATP, nós podemos chamar de trabalho, ok? Então, trabalho nada mais é do que energia para executar a atividade. Então, está aqui um exemplo, né? Estou mostrando aí um elefante, onde ele aplica uma força F, certo? Sobre umas correntes. Essa força F, ela vai deslocar essas toras aí, essa madeira, de um ponto para o outro, e isso então é trabalho. E é uma transferência de energia aí da estrutura física do elefante para a movimentação aí das toras de madeira. Okay? Trabalho de uma força constante, se nós imaginarmos dois pontos A e B distantes um do outro de uma distância D, se eu aplicar uma força F, nesse caso uma força F oblíqua, ou seja, que forma um ângulo θ em relação à linha de aplicação aí da distância, essa força F, então se essa força F for aplicada, então eu vou ter um trabalho. Agora, esse trabalho, ele vai ser calculado pegando a componente tangencial dessa força F, que seria força vezes o cosseno de θ, vezes a distância. Então, daí eu tenho a fórmula básica do trabalho, onde eu tenho a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, já que essa força ela é oblíqua em relação ao eixo de deslocamento. O que quer dizer oblíquo? Quer dizer que forma um ângulo diferente de 0 ou de 180.
em relação a esse eixo de deslocamento aí, que seria essa seta preta aqui, ó, da distância. Ok? Então, essa é a nossa fórmula geral de trabalho. Agora, trabalho de uma força constante, em geral, nós podemos pegar agora uma outra representação, onde você tem um bloco, né? Esse bloco tem uma massa específica, ele está em um ponto A, posicionado num ponto A. Se eu aplicar uma força, observe uma força F também oblíqua, né? Por que é oblíqua? Porque não está na direção nem no sentido do eixo horizontal, onde esse bloco vai ser deslocado. Então, ela está inclinada de um ângulo θ. A partir do momento que ela está inclinada de um ângulo θ, vale aquela fórmula anterior que trabalha a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Então, essa força, uma vez aplicada, ela vai deslocar esse bloco do ponto A até o ponto B. Portanto, há um deslocamento D no eixo horizontal. Mais uma vez, se eu for calcular o trabalho vai ser a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Percebe-se, portanto, pessoal, que este trabalho ele está ligado com o ângulo de inclinação da aplicação da força. Dependendo desse ângulo aqui, ó, eu vou ter uma força com certo valor, ou posso até vir a não ter um trabalho devido à força aplicada, que eu vou mostrar isso em outros exemplos mais à frente. Ok? Muito bem. Toda grandeza física ela possui uma unidade. Eu já comentei muito isso na sala de aula, pessoal, onde eu disse para vocês que a unidade ela define a grandeza, certo? Se eu perguntar para alguém de vocês quantas horas são, ninguém vai falar 6 km por hora, muito menos 6 metros por segundo, tá? Nem 6 centímetros cúbicos, isso parece estranho. Por quê? Porque você sabe, está acostumado na prática, que hora de relógio é dada em hora, minuto e segundo, ok? Então, quando eu associo, eu vejo hora em um texto, automaticamente eu associo isso ao tempo. Trabalho não é diferente. Trabalho também tem uma unidade. Se eu tomar a fórmula aqui, ó, trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes a distância. A força, nós estamos acostumados, que força é dada em Newton. A distância, por sua vez, ela é dada em metros. Quando eu multiplico o Newton vezes o metro, eu encontro a unidade de trabalho que nós chamamos de Joule, certo? Representado pela letra J maiúscula ou por escrito Joule. Em homenagem aí a James Prescott Joule, foi o cientista que fez os primeiros experimentos aí relacionados a trabalho, ok? Continuando, eu vou apresentar aqui agora 3 casos particulares de trabalho de uma força, certo? Levando em consideração 3 possibilidades básicas aí, que são casos particulares. O primeiro deles é quando a força F aplicada e o deslocamento possuem a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Mesma direção e mesmo sentido. Vamos ver como é isso. Você imagina aí um bloco deslocando aí de uma distância d e uma força F. Note, essa força F vermelha, a seta vermelha, o vetor F, ele tem a mesma direção, ou seja, horizontal, e tem o mesmo sentido, que seria da esquerda para a direita, que o deslocamento. Seria como se você imaginasse um compasso fechado. Fica fácil você perceber que o ângulo entre a força aplicada e o deslocamento é zero. Então, eu tenho um θ igual a zero. Lembra da fórmula anterior? Trabalho é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Isso quer dizer que eu vou ter cosseno de zero. Quanto que vale o cosseno de zero? Cosseno de zero vale 1. Se você digitar na sua calculadora, cosseno de zero vale 1. Se eu aplicar na fórmula,
trabalho F vezes a distância vezes o cosseno, trabalho vai ser igual a força vezes a distância, já que cosseno de θ vale 1. Então, esse cosseno de θ é substituído por número 1 e sobra apenas força vezes a distância. Ok? Outro caso particular, também importante, é quando a força e a distância possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. Como é isso, professor? Seria mais ou menos essa representação. Olha, você tem o deslocamento da esquerda para a direita, isso quer dizer que o bloco está se movimentando da esquerda para a direita, e eu agora aplico uma força para a esquerda. Ou seja, a direção é a mesma, que a direção é horizontal. Todavia, o sentido é oposto. De novo, nós olhamos para o compasso. Se no primeiro caso o compasso estava fechado, agora neste caso o compasso está aberto. Logo, o ângulo aqui entre a força e a distância é de 180 graus. Como resultado, eu tenho cosseno de 180 é menos 1. Cosseno de 180, ele é igual ao cosseno de zero, porém com o sinal trocado. Se eu substituir na fórmula, então, muito bem. O terceiro caso particular é quando a força e a distância são perpendiculares entre si. Vamos lembrar da matemática. O que é perpendicular? Perpendicular, pessoal, significa estarem formando um ângulo de 90 graus entre si, certo? Seria o encontro de duas paredes em uma casa. Teríamos essa representação. Olha, a distância para a direita horizontal, eu tenho uma força vertical para cima, poderia ser também para baixo. O que acontece, pessoal? No primeiro caso, o ângulo era 0, no segundo caso, o ângulo é 180, no terceiro caso, agora, o ângulo é de 90. Se você aplicar na sua calculadora aí cosseno de 90, você vai ver que dá 0. Se eu aplicar a fórmula, se no lugar de cosseno de θ eu colocar 0, eu vou ter F vezes D vezes 0. Como resultado, isso vai dar 0. Ou seja, quando a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho é nulo, pessoal. Não tem trabalho. O trabalho é nulo. Por quê? Porque o ângulo formado entre a força e a distância, certo? É 0. Ou melhor, é 90. E o cosseno desse ângulo é 0. Ok? Muito bem, então 3 casos particulares e algumas observações aqui. Ó. Eu disse para você que existe trabalho positivo e trabalho negativo. Trabalho positivo significa que o trabalho é maior que 0. Quando eu tenho trabalho positivo, pessoal, eu posso dizer que a força favorece o deslocamento. É aquela velha frase dita no dia a dia, dito popular, descendo todo santo ajuda. Ou seja, quando a força está a favor do deslocamento, a força está favorecendo o deslocamento. E isso quer dizer que o trabalho é positivo e ele é chamado de trabalho motor ou trabalho motriz. Okay? Caso esse trabalho seja negativo, menor que zero, é o contrário. A força aqui agora, ao invés de ajudar, ela atrapalha, dificulta o deslocamento. Neste caso, pessoal, o trabalho recebe o nome de trabalho resistente ou trabalho resistivo, ok? Trabalho positivo, motor, trabalho negativo, resistente, certo? É um exemplo que nós podemos citar aqui, pessoal, de trabalho resistivo, o próprio trabalho da força de atrito, né, que sempre tem a intenção de dificultar o movimento, certo? Beleza, então até aqui eu falei para vocês, na verdade fiz uma breve revisão a respeito aí de trabalho, né, e energia, porque trabalho é uma modalidade de energia, ok? E agora nós vamos falar
das modalidades de energia, para poder chegar no tema principal da nossa aula, que é energia mecânica, certo? A primeira modalidade de energia que a gente vai apresentar aqui é a energia chamada de potencial. O que vem a ser energia potencial? É a energia que é armazenada por um corpo, de modo que a qualquer momento, a qualquer instante, o corpo pode entrar em movimento devido à existência desta força, ou melhor, desta energia, no caso potencial, ok? Eu vou ilustrar para você aqui, ó, um exemplo bem simples. Esta moça e essa garota está deformando um arco, portanto está esticando o arco na intenção aí de lançar uma flecha. Isso não é estranho para você, né? Você já viu isso muitas vezes. E o que acontece? Por que quando ela solta a corda ali, o fio do arco, a flecha vai ser arremessada? Bom, fisicamente a resposta é: quando ela aplicou uma força sobre a corda e ela deforma o arco, a corda armazena energia potencial. Nesse caso, energia potencial chamada de elástica, porque o corpo é elástico, a corda no caso. Agora, ao soltar a corda, por que a seta vai ser lançada? A seta vai adquirir velocidade. Por quê? Porque a energia que estava armazenada na corda vai ser liberada para a flecha e a flecha vai adquirir velocidade. E nós vamos aprender logo mais que quando a flecha adquire velocidade, ela está adquirindo outra modalidade de energia chamada de energia cinética. Ok? Então, esse é um exemplo de armazenamento de energia, que é a definição de energia potencial. Ela é armazenada de modo que a qualquer momento o objeto, o corpo, ele vai adquirir movimento. Qual momento é esse, professor? O momento em que a moça soltar, né, a corda, liberar a energia que foi armazenada. Outra modalidade de energia que está ainda dentro da energia potencial, a energia potencial, pessoal, tem dois tipos: a elástica e a gravitacional, certo? Então, a potencial gravitacional, o nome é sugestivo. Ela depende aí da força gravitacional, certo? E eu vou dar como exemplo para você, olha. Imagine aí um corpo, uma esfera, né? Situada a uma altura h em relação ao plano de referência, no caso, o solo, ou a superfície de uma mesa, de um piso, ou algum lugar. Então, existe uma altura relativa a essa posição, certo? Digamos que essa esfera aí tem massa m no princípio e está com velocidade inicial zero. É como se você estivesse segurando essa bolinha a uma altura h. E que você a qualquer momento pode abandoná-la. Você sabe que uma vez que essa esfera for abandonada, ela vai cair. Ninguém tem dúvida disso. E à medida que ela cai, pessoal, ela vai ser acelerada pela força gravitacional e ela vai tocar o chão com uma velocidade, obviamente, maior do que a velocidade que ela tinha lá em cima. Agora, volto de novo à pergunta. Por que ela cai? Talvez você vai responder, porque ela está no ar. De certa forma, está correta a explicação. Mas, se ela não tivesse armazenado energia, pessoal, ainda que estivesse no ar, ela não iria cair. Então, como ela está a uma certa altura h em relação ao chão, ela armazena uma forma de energia chamada de potencial gravitacional. E quando eu abandono, ela vai cair, vai adquirir velocidade, vai perder altura. Isso quer dizer que ela vai perder energia potencial gravitacional e vai ganhar energia cinética. Nós temos um exemplo claro aí de transformação de energia. A potencial gravitacional se tornando energia cinética. Ok? Calcula
a energia potencial gravitacional? A fórmulazinha é essa. É a massa multiplicada pela gravidade vezes a altura. Eu calculo a energia potencial gravitacional. Lembrando que a energia também é dada em joule. Ok? Muito bem. Vamos ver outro exemplo, que é agora da energia potencial. A energia potencial elástica. Certo? Bom, o exemplo que nós demos lá atrás, que mostrou a moça vergando o arco, é um exemplo de energia potencial elástica. A energia potencial elástica, pessoal, é energia armazenada em corpos elásticos. Pode ser uma mola, que é o caso muito comum, pode ser uma borracha, pode ser um arco de flecha, tudo que deforma armazena energia potencial elástica, certo? Então, os corpos que deformam. Então, um exemplo aí, ó, você observa que eu tenho um bloco fixado a uma mola em uma posição inicial O, e uma força é aplicada sobre esse bloco. Veja, ele desloca da posição O até uma posição imediatamente após a posição O. Isso faz com que a mola seja distendida, certo? Distendida de uma distância x. Nós chamamos isso de deformação elástica da mola. Deformação da mola. É o quanto a mola aumentou ou diminuiu, poderia ser o contrário. Ok? Então, houve deslocamento devido a uma força. Então, a energia potencial elástica ela é calculada pelo produto de uma constante K vezes x, que é a deformação, ao quadrado, dividido por 2. O que é o K? O K é a constante elástica da mola. O nome diz que é uma constante, pessoal, portanto, o K tem um valor fixo e varia de material para material. Cada material possui uma constante elástica própria. Então, você vê o aço tem uma constante elástica, você vê o ferro tem uma constante elástica, a borracha tem uma constante elástica. Uma constante tem um valor fixo que varia de acordo com o material. E o X representa o quanto o corpo elástico deformou, seja no sentido de aumentar ou de diminuir. Ok? Então, esta é a energia potencial. Depois, pessoal, nós vamos falar da energia cinética, certo? Até aqui, nós vimos duas modalidades de energia. A potencial gravitacional, que depende da altura. Esse é um macetinho interessante. Se eu tenho altura, eu tenho energia potencial gravitacional. Ok? Depois a gente viu a energia potencial elástica. Qual que é a característica dela? Macete, certo? Se é corpo elástico e houve deformação, tem energia potencial elástica. Agora a terceira, que é a energia cinética. O que define a energia cinética, pessoal? É a presença da velocidade, certo? Corpo parado não tem energia cinética. Para ter energia cinética tem que haver movimento, portanto, existência de velocidade. Dá o exemplo aí, o elefantinho arrastando uma mocinha, né? Então, está aí a energia sendo aplicada a ela e desenvolvendo nela uma velocidade. Portanto, ela passa a ter energia cinética. E aqui, pessoal, uma vez que nós já definimos as três modalidades de energia, que é a potencial, que pode ser duas, gravitacional ou elástica, certo? E a terceira, que é a energia cinética, certo? A energia mecânica nada mais é do que a soma das energias que um corpo possui em determinado momento, certo? Então, resumindo, nós poderíamos ter energia cinética, que depende da velocidade, é mv ao quadrado sobre 2. Nós temos energia potencial, que pode ser gravitacional, que depende da altura, é calculado por mgh, e energia potencial elástica, que depende da
deformação de corpos elásticos, o x, que é calculado por kx ao quadrado sobre 2. Ok? A energia mecânica, por sua vez, nada mais é do que a soma das modalidades de energia que tem em um corpo, que seria a cinética mais a potencial. Ok? Bom, quando chegamos na energia mecânica, nós vamos ter dois tipos de forças. As forças que nós chamamos de conservativas e as forças não conservativas. Uma vez que a força é conservativa, o que isso significa, pessoal? Significa que a energia mecânica de um corpo em um ponto A, por exemplo, é igual à energia mecânica do mesmo corpo em um ponto B. O que acontece é uma mudança de modalidade de energia, que nós vamos explicar para você de agora em diante. Tá? Então, existem as forças conservativas, que a energia mecânica inicial é igual à final. Tá? E dentro do estudo da energia cinética, existe um teorema muito importante. Eu digo importante, pessoal, porque nós resolvemos muitos exercícios complexos através desse conceito, que nós chamamos de teorema da energia cinética, ou TEC. O teorema da energia cinética, ele diz que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Observe a figura. Você tem, a princípio, um corpo de massa m, certo? Submetido a uma força resultante Fr, e nesse momento ele tinha uma velocidade VA. Então, essa força aplicada sobre o corpo, que tem velocidade VA, faz com que a velocidade dele aumenta para uma velocidade VB. E ele sofre um deslocamento D. Então, lá da equação de Torricelli, fala que velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, mais 2 vezes a distância. Se eu isolar a aceleração aqui, eu vou ter que velocidade final ao quadrado menos inicial ao quadrado sobre 2D. Lá da segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu substituir a aceleração aqui, ó, por v ao quadrado menos v ao quadrado sobre 2D, eu vou perceber que massa vezes a variação da velocidade é energia cinética. Então, eu posso dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Ok? Pessoal, talvez muitas coisas nós estamos falando aqui, para você, pode ser que tenha tempo que você viu esse assunto, quando viu não aprendeu, ou pode ser que tenha pessoas aqui que nem viu isso, não chegou a estudar, mas não importa. Talvez fica bastante oculto alguns conceitos que nós estamos apresentando para você aqui, porque isso é uma aula teórica. Mas não se preocupe, porque quando formos resolver os exercícios, vocês sabem que eu volto na teoria concomitante à resolução do exercício, e a gente vai enxergar melhor onde que entra cada coisa dessa, tá? Algumas observações importantes. Se as forças não conservativas realizam trabalho, a energia mecânica não se conserva. Então, se as forças não conservativas realizam trabalho, a energia mecânica não se conserva. Ela vai aumentar ou vai diminuir. Caso as forças não conservativas, que diminuem a energia mecânica do sistema, elas passam a ser denominadas forças dissipativas. Pessoal, isso aqui é a ação do atrito, por exemplo. Se você pegar um bloco, um tijolo, por exemplo, ainda que seja sobre um piso de cerâmica, tem uma boa polidez, se você arremessar esse tijolo sobre a superfície desse piso, ainda que com uma boa polidez, obviamente, no momento em que ele começar a ter o contato com o piso, a velocidade dele vai diminuir. Por quê? Porque existe um atrito contrário. Esse atrito é uma força dissipativa.
Isso quer dizer que esse sistema não é conservativo, porque a energia mecânica inicial não vai ser igual à energia mecânica final, porque parte da energia foi consumida ou dissipada, certo? Se perdeu. Então, isso nós chamamos de força dissipativa. O atrito é um bom exemplo disso, né? Então, para o cálculo, né, do trabalho, nessas questões que envolvem força dissipativa, é só a gente lembrar que o trabalho dissipativo ele vai ser igual à variação da energia mecânica do corpo, certo? Vamos entender melhor isso também na resolução de exercício. Eu quero te mostrar aqui essa ilustração, porque aqui a gente percebe claramente um exemplo de forças não dissipativas. Observe, você tem um carrinho descendo um plano inclinado. Quando ele está na parte superior, ele está a uma determinada altura do solo. Se ele tem altura, vamos lembrar do que eu expliquei, ele tem energia potencial gravitacional, certo? À medida que ele desce o plano, ele perde altura. Se ele perde altura, ele perde energia potencial gravitacional. Mas em contrapartida, ele ganha velocidade. Se ele ganha velocidade, ele ganha energia cinética, pessoal. Energia cinética. Observe aqui as 3 colunas do lado direito, que vai te mostrar claramente isso. Observe que a primeira coluna, que é o vermelhinho que fica movendo, a energia cinética vai aumentando ou vai diminuindo. A segunda coluna, que é a energia potencial, da mesma forma, representada pelo azul, ou vai aumentando ou vai diminuindo. E observe que a energia mecânica, que é o verde, ela não muda. Isso quer dizer que o sistema é conservativo. A energia mecânica é a mesma. O que está acontecendo? À medida que o carrinho desce, ele perde altura. Então ele perde o azul, que é energia potencial, e ganha velocidade, que é energia cinética, que é o vermelho. Olha, o azul diminui, o vermelho sobe. Por quê? Porque a energia potencial gravitacional está sendo convertida em energia cinética, pessoal. Olha que coisa legal. De modo que a energia mecânica final, ela permanece a mesma. Então, pessoal, esse é um bom exemplo aí de conservação da energia e a transformação de uma energia em outra. Por isso que ela... Ok? Agora, vejamos outro exemplo. Você imagina aí um bloco que esteja apoiado a uma certa altura h sobre um plano inclinado, certo? Esse bloco agora, pessoal, ele tem uma força que age nele na superfície do plano, que é a força de atrito, e a princípio ele tem uma velocidade inicial zero. Acontece, se eu deixar esse bloco descer, ele vai descer, mas parte da energia mecânica que ele tem aqui em cima, devido à altura, que é a energia potencial gravitacional, vai ser perdida por causa da força dissipativa, que é a força de atrito. O trabalho do atrito vai fazer com que ele perca aí um pouco de energia. De modo que a energia mecânica aqui no ponto A não vai ser igual à energia mecânica no ponto B, mas sim a energia mecânica no ponto B mais o que se perdeu, que é a energia dissipada. Essa energia dissipada é o trabalho da força de atrito, certo? Eu posso dizer então que se eu somar a energia mecânica em A mais o trabalho da força de atrito, eu vou ter a energia mecânica em B. Vamos ver essa ilustração aqui que é bem interessante, tá? Aqui a gente vê as duas situações. Você tem a pessoa descendo no esqui, né? E tem duas regiões, pessoal. A primeira região, que é o plano inclinado, não tem atrito. E a segunda, aqui na linha horizontal, tem atrito, tá? Observe, quando ele está lá descendo o plano, olha lá, o verdinho, que é a energia mecânica, não muda, a energia potencial azul diminui e a cinética aumenta. Quando ele entra na região de atrito, olha lá, o verdinho da energia mecânica está baixando, ele não tem potencial, mas a cinética vai diminuindo e ele tem aí o trabalho da força de atrito. Então você vê que em situações onde eu tenho uma força dissipativa, a energia mecânica inicial não é igual à energia mecânica final, ok? Por quê?
existe energia dissipada. Então, esses dois desenhos ilustram bem isso, né? Ajuda a gente a entender aí o que é uma energia dissipada, quando a energia mecânica é conservada e quando não é conservada. No plano inclinado ela é conservada, o verdinho não muda, certo? Uma energia é transformada na outra. E na região horizontal, que eu tenho a rugosidade, que seria o atrito, o verdinho vai diminuindo e eu tenho energia cinética caindo, porque em algum momento a pessoa que está descendo no esqui, ela vai parar, né? Porque o atrito vai fazer ela cessar o movimento. Ok, pessoal?